Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Por gentileza, pega a sua Bíblia, por favor. Livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 4 e o verso de número 10. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero externar minha gratidão ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Alves Correia, nosso apóstolo, a pastor desta congregação, pastor Joel, toda a sua casa, que Deus abençoe. Aos nossos irmãos que entraram em contato conosco, nosso irmão Michael, Deus abençoe. A liderança de toda a mocidade, todos os irmãos que cooperaram para que pudéssemos estar aqui hoje, nossa irmã Paula, Silene e Sara, CT. Deus abençoe a todos os irmãos do Senhor Jesus. E a minha esposa que me acompanha, Emanuela. Deus falou que era comigo. Ele foi logo me deu uma esposa chamada Emanuela, para me lembrar de Emanuel, Deus comigo. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui nesta noite para sermos canal de bênção para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar, irmãos, o momento, porque eu creio que nós vamos terminar esse culto debaixo de muita glória. Quem crê nisso? Então eu já vou anunciar agora, enquanto os irmãos estão aqui me ouvindo, sentados, acabando o culto, eu vou... Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua largura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, cortai os ramos, sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, seja-lhe dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Amém? Levante a sua mão direita comigo ao céu. Quem tem a mão direita, levante. Quem não tem, levante a esquerda. Quem não tem, tenta fazer um esforço. Isso. Repita comigo assim: fala, Jesus. Que o teu servo ouve. Amém? Tenho por costume de falar do meu amor pela palavra de Deus aonde eu passo. Nós já oramos, nós já louvamos, nós já ofertamos, e agora chegou um momento especial que é ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. É a palavra que abre porta, é a palavra que levanta, é a palavra que fortalece, é a palavra que renova, é a palavra que cura, é a palavra que exalta. Estamos aqui é por ela, porque um dia ouvimos a palavra de Deus, e por isso estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, verso 3 diz que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmos 33, versículo 6 diz: Senhor, Tu criaste os céus pelo poder da Tua palavra. Salmo 119, versículo 9 diz: Como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a sua palavra. Salmo 119, versículo 11 diz: Guardei o meu coração para não pecar contra Ti, a Tua palavra. Salmo 119, versículo 41 diz: Venha sobre mim a Tua misericórdia e a Tua salvação, segundo a Tua palavra. Salmo 119, versículo 67 diz assim: Antes eu andava errado e fui afligido, ou seja, quebrei muita cara, mas agora eu guardo a Tua palavra. Salmo 119, versículo 103 diz: Mais doce que o mel na minha boca é a Tua palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a Tua palavra. Salmo 119, versículo 114: Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, pois eu espero e confio na Tua palavra. Salmo 119, versículo 148 diz: Os meus olhos antecipam os dias da noite para meditar na Tua palavra. Salmo 119, versículo 160 a 161 diz: Os príncipes me perseguiram sem causa, mas eu não temia nenhum deles, antes eu temi, Senhor, a Tua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, versículo 13: O que tu fez, Jeremias, eu vejo uma vara caminhando ele, a viste bem, porque eu sou fiel para cumprir com a minha. Jeremias capítulo 15, versículo de número 16: Eu comi e foi para mim gozo e alegria de coração. O que foi que você comeu, Jeremias? Senhor, eu comi a Tua. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 29: Com o martelo que esmiuça a penha, com o fogo abrasador, assim é, Senhor, a Tua Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: Passará o céu, passará a terra, mas não há de passar as minhas. Capítulo 1, versículo 25 e 26: Seca a alva, cai as flores, mas permanece para sempre a Tua. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: A fé vem pelo ouvir, ouvir, Senhor, a Tua. João capítulo de número 17, verso de número 17: Senhor, santifica-os na verdade, porque a Tua é a verdade. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12: Mais penetrante do que espada alguma de dois fios, que penetra de juntas e medulas, e que a alma e o espírito discernindo o pensamento e intenção do teu coração. É a. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Segura. Olha para ele, olha para ela assim: Você já percebeu que Deus tem uma palavra para você hoje? Mistura essa palma com glória a Deus, que nós estamos assembleando, irmão. Isso. Vamos correr. A Bíblia nos fala no livro de Daniel, esse livro pequeno de apenas 12 capítulos, se não me falhar a memória, 356 a 57 versículos. A Bíblia nos fala de jovens. E eu tenho me alegrado porque hoje eu estou com 28 anos de idade. Sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Eu não sou assembleiano do pé roxo, não, eu sou todo roxo. Aos 9 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Aos 13, 14 comecei a pregar, cantar. E um dia eu fiz uma pergunta para Deus: Deus, eu queria ser como alguns pregadores, contar testemunhos que estavam na droga, estavam no mundo. E parece que isso leva o povo para um negócio, né, pastor? Faz o povo chorar. E um dia Deus falou comigo assim: meu filho, olha para você. Você está com mais de 20 anos de idade, nasceu, está crescendo na igreja, e o mundo não te corrompeu. Quer testemunho melhor do que isso? Eu estou feliz porque
porque Deus está levantando uma geração poderosa, irmãos. Congregamos a Paraná 20, pastor Adriano. Terça-feira, das 2h30 às 5, o Senhor colocou algo no meu coração, na nossa igreja. E a campanha é: o que o inimigo ata, Deus desata. Aleluia! E lá, das 2h30 às 5 da tarde, irmãos, enquanto muitos jovens podiam estar na praia, fazendo outras coisas, nós estamos lá com quase 100 jovens buscando a Deus. E eu olho aquilo, e aonde eu vou, estou vendo que Deus está levantando uma juventude poderosa. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus está contando com vocês. A Bíblia nos fala que Nabucodonosor está tomando Jerusalém, está destruindo o templo de Jerusalém, e leva consigo homens jovens, sábios, inteligentes, belos. Nabucodonosor está levando para si não apenas homens bonitos, não apenas um corpinho bonito, mas inteligência. Homens que eram inteligentes, e entre eles estavam Daniel e os seus 3 companheiros, Misael, Ananias e Azarias. E a Bíblia diz que Daniel é levado cativo, sai da sua casa, sai da sua cidade, sai do meio do seu povo, mas ele continua fiel a Deus. E eu aprendo uma lição tremenda com esse Daniel e seus amigos: é que mesmo fora da sua casa, mesmo fora da sua cidade, mesmo fora do seu povo, ele continuou fiel. E hoje em dia é difícil você ver pessoas fiéis assim, porque ser fiel aqui dentro é muito bom, é bonito, se coloca uma roupa bonita, elegante, um terno bonito. Só que ser fiel aqui é fácil demais. E Daniel nos dá uma lição que não basta apenas ser fiel em casa, tem que ser fora. Na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda, no trabalho onde você trabalha, na empresa onde você está, nos seus vizinhos, no seu bairro. Daniel continuou fiel a Deus. E a Bíblia diz que chega o capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho e ninguém conseguia decifrar esse sonho. Daniel ora e Deus revela para Daniel. Porque eu costumo aprender que desde pequeno que quem ora Deus responde. Quem ora Deus fala. E Deus fala aquilo para você que Ele não falou para muita gente quando você ora. Ninguém conseguia revelar aquilo que o rei sonhou, mas Daniel orou e Deus falou para ele. Tem coisa que Deus não vai falar para qualquer um, é só para quem ora. Vamos falar uma linguagem jovem. Olha para o seu irmão e diz assim: fica a dica. Quer ouvir Deus falar? Ore. Quer resposta de Deus? Ore. Mas não, Vitor, eu quero ser cantor, eu quero ser pregador. Ore. Porque pregador sem oração, 5 minutos de mensagem, ele vai fazer metade da igreja dormir. Cantor sem oração, você olha para ele, olha que coisa bonita, olha o agudo dele, olha o falsete dele, meu Deus, que coisa linda, mas só ficou nisso. Agora o irmão que ora, em vez de ele falar Abacuque, ele fala Buquerque. Jesus, Jesus. E o irmãozinho olha para o teclado e diz assim: me dá um dó. E ele vai e canta em Fá. Mas quando ele abre a boca, irmão, parece que o céu desce na igreja. Aquele que não entende diz assim: eu não sei. Mas quando aquele irmãozinho pega no microfone e dá um arrepio aqui, a perna começa a tremer. O que é isso? É crente que ora. Deus deu a resposta para Daniel. E Daniel chega para o rei e diz assim: rei, o Senhor me deu resposta. E a resposta é essa: a cabeça de ouro que tu viu no teu sonho é o teu reinado. O restante do corpo são os outros países e as outras lideranças que vão vir após ti. Tem o seguinte também, rei: uma pedra que foi lançada no pé da estátua
Esta pedra é o reino do meu Deus. Porque quando fala de pedra, é o reino de Jesus. Porque Jesus é a pedra. Quem está firmado na pedra que é Jesus Cristo. Quem está firmado na pedra, o vento balança para cá, balança você para lá, balança, balança, mas permanece de pé. Quem está firmado na pedra pode falar A, pode falar B de você, você se balança, vai para cá. Alguém ela diz, agora ela não vai, agora não, mas está firmado na pedra. Está firmado na pedra, aleluia. E quem está na pedra, que é Cristo, o salmista fala um salmo muito conhecido que você conhece, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu, tirou-me de um charco de lodo horrível e firmou os meus pés sobre uma. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, está na rocha, irmão, tem cântico novo para você hoje. Tem cântico novo para você hoje. A pedra que representa o reino do meu mestre, do meu Senhor, acertou o pé da estátua. Porque se atirar na cabeça, a cabeça cai, mas a estátua fica. Mas se acertar no pé da estátua, a estátua não fica de pé. Porque o meu Deus, quando faz a obra, Ele não faz pela metade, Ele faz por completo. Deus, quando liberta, não liberta pela metade, Ele liberta por completo. Não tem esse negócio de falar assim, não pisa no meu carro, que a minha mão na hora do batismo ficou para fora da água, viu? Não. Quando Deus faz a obra, Ele faz a obra por completo. Aleluia. Deus honrou Daniel. Chega o capítulo 3. E o capítulo 3 é uma história que todos nós conhecemos aqui de cor e salteado. Nabucodonosor faz uma estátua e a ordem é: quem não vive o som de toda sorte de música tem que se prostrar diante da estátua e me adorar. Só que havia ali 3 jovens que não se prostraram, permaneceram de pé. E sempre tem fofoqueiro, irmão. Fofoqueiro tem desde a época da Bíblia. Chegou um grupinho de fofoqueiros e disse assim: rei, tem 3 jovens ali que eles estão de pé e não se prostraram diante da tua ordem. Nabucodonosor manda chamar. Olha para ele assim: vocês estão de brincadeira comigo, né? Deve ser pegadinha. Eles olham e dizem assim: não vamos nos prostrar, vamos permanecer de pé, porque se Deus quiser nos livrar, Ele é Deus, se não quiser, Ele continua sendo Deus. O rei fica irado, aumenta a fornalha 7 vezes mais, lançam aqueles 3 jovens dentro da fornalha, e o fogo estava pegando, irmão. Mas eu tenho uma notícia para te dar: o meu Deus, o Deus dessa igreja, gosta de fogo, irmão. Aleluia. Eu vou repetir para você: o Deus dessa igreja é do fogo. Quem gosta de silêncio vai para o cemitério. Aqui é barulho de glória a Deus. Aleluia. E esse fogo
E a sarça ardia em? Não vai ficar bonito, fica bonito. A sarça ardia em? Êxodo capítulo 13, versículo de número 21. Deus guia o povo pelo deserto. De dia era uma nuvem, mas de noite era uma coluna de? Êxodo capítulo 19, versículo 18. Deus desce no monte Sinai e o Sinai começa a fumegar, porque Deus descia em? 1 Reis capítulo 18, versículo 38. Elias faz uma oração, o céu se abre que desce do céu. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Elias é levado aos céus em carros e cavalos e? 2 Reis capítulo 6, versículo 17. Eliseu chama o seu moço, põe a mão na cabeça dele, assim: Deus, abre a visão dele. A visão do moço Eliseu é aberta. Ele vê ao redor de Eliseu carros e cavalos e? Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel tem uma visão. Ele vê um ancião de dias, e seus olhos não eram cor de mel, os seus olhos não eram azuis, seus olhos eram como chamas e? O seu trono era de marfim, era um trono de? Debaixo do trono tinha um rio, e o rio não era de água, era um rio de? Olha para o seu irmão e diga para ele assim: o céu é fogo de todo lado, é fogo de todo lado, é fogo de todo lado. Vamos aquecer mais. Hebreus capítulo 1, versículo 7. O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas e? Não, eu fui estudar esse texto. Deixa pronta a mensagem, tá? Mas esse texto eu fui estudar. E eu vi aqui de seus ministros, o significado de ministro aqui em Hebreus 1, 7. Se você pegar uma Bíblia de estudo, ministro vai estar bem baixo no rodapé: adorador. Aí você vai ler o significado certo, que está lá. O que de seus anjos faz como os ventos, e de seus adoradores labaredas de? Não, tem 4 crentes que entendeu e ouviu dando glória. Ele está falando que os adoradores ele faz como labareda de? Adorador aqui. Tem adorador aí na galeria? Tem adorador aí? Tem adorador? Tem adorador isso? Tem adorador aí atrás aí? Tem adorador? Tem adorador? Se tem adorador, tem que ter fogo do Espírito. Mateus capítulo 3, o verso 11. João Batista abre a boca e diz assim: eu, porém, vos batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um após mim. Sem lenha o fogo se apaga. Olha para o seu irmão que pensa: não, está começando uma festa, já botou lenha. Segura aí que nós estamos no capítulo 3, nós vamos chegar no capítulo 4. Sem lenha o fogo se apaga. Um dia, irmão, me convidaram para um churrasco. O crente gosta de comer, irmão. Meu Deus do céu. Se você sentir de Deus, pode me ligar. E tem que ser figura. Me convidaram, eu fiquei perto do churrasqueiro, porque o segredo é ficar perto do churrasqueiro. Fica a dica aí, irmão. E eu estou vendo lá o churrasqueiro do pastor Joel, acendendo, carvando e soprando o fogo pegar. E eu vendo aquilo, a gente que é crente, pregador, não vê Deus em tudo. E eu observando, ele falou: o povo pegar, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, na igreja é assim. Eu falei: mas Senhor, é assim, é. Vem unção, chega aqui, outra brasa ali, outra brasa aqui, outra brasa. Aí começa a dizer assim: glória, aleluia. Outro diz: glória, aleluia. Aí eu mando o meu Espírito.
ali estavam governadores, deputados, homens da alta. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo, meu filho? Eu preparei o cenário com todas as autoridades do mundo para colocar os meus filhos naquela fornalha, para que o meu nome fosse glorificado. Sabe por quê? Porque aqueles fofoqueiros que falaram deles ficaram lá. Já era, falei, morreu, acabou. Só que o rei, nós não lançamos 3 lá. Eu estou vendo o quarto, e o quarto é semelhante a filho de Deus. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Estão dizendo assim: ela não vai aguentar passar por essa fornalha. Ele não vai aguentar passar por essa obra. Então se aumentou 7 vezes mais. Vai ver você passeando com o quarto homem lá dentro. Pessoa que está ao seu lado,